Olá! As canetas emagrecedoras viraram a trend do momento, prometendo resultados rápidos e transformando a relação de muita gente com o peso e com o próprio corpo. Para muitas pessoas, inclusive, utilizar essa medicação significa liberdade e uma melhor qualidade de vida, muito além do número que é mostrado na balança. Mas afinal, o quanto a gente realmente sabe sobre esses remédios? Esse assunto a gente segue discutindo daqui a pouquinho. E ainda uma viagem ao mundo dos brinquedos aqui em Porto Alegre e os poemas de João Pedro Marchi. Bora nessa? O Revista começa agora! Elas são febre nas redes sociais e ganharam espaço nas farmácias e nas conversas do dia a dia. Mas enquanto as chamadas canetas emagrecedoras viraram fenômeno de consumo, a ciência ainda busca entender como esses medicamentos podem ser utilizados no tratamento da obesidade. Aqui no Rio Grande do Sul, uma pesquisa quer saber se esses remédios podem ajudar a mudar essa realidade dentro do sistema público de saúde. Confere. Mais de 1.400 dias. Esse é o tempo que o Guilherme, de 39 anos, espera por uma cirurgia bariátrica pelo SUS. Uma espera que começou depois de uma vida inteira convivendo com a obesidade e que agora ganha um novo capítulo graças à semaglutida. Vai ser uma ajuda significativa para a redução de peso, para deixar com menos risco na hora da cirurgia, né? Isso nunca tinha entendido por que a pessoa obesa tinha que emagrecer para poder fazer a cirurgia. Popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras, os medicamentos atuam em mecanismos do organismo relacionados à saciedade e ao controle da glicose, contribuindo para a redução de peso. Ela atua em alguns locais, assim, tanto no pâncreas, né, na formatação de insulina e glucagon, também a nível cerebral. Ela melhora o perfil glicêmico do paciente, né, então melhora a glicose do paciente. A perda de peso, em torno de 15% de peso corporal, é uma coisa esperada. Melhora condições endovasculares, né? Então o paciente, do ponto de vista cardiovascular, melhora também. É justamente o potencial da medicação que um estudo do Grupo Hospitalar Conceição quer avaliar. A pesquisa investiga como a semaglutida pode ser utilizada no tratamento da obesidade dentro do SUS. O paciente que está na fila para a cirurgia bariátrica, quando chega no momento da cirurgia bariátrica, não tem condições clínicas de fazer a cirurgia. Ou porque tem comorbidades, assim, outras doenças associadas, ou mesmo a obesidade ele está tão avançada que ele não tem condições de fazer a cirurgia. Então, a caneta, nesse momento, ela é colocada para saber, assim, se a gente usar a semaglutida, eu consigo fazer com que esse paciente fique clinicamente bem para fazer a cirurgia bariátrica? A pesquisa acompanha 250 pacientes ao longo de 24 meses. Todos estão na fila do SUS para a cirurgia bariátrica, mas apenas 47% apresentam condições clínicas para realizar a operação. Por isso, a expectativa é que a semaglutida sirva como uma ponte e ajude a melhorar as condições para a realização do procedimento. A gente espera, de fato, que esse paciente, saindo da fila e fazendo a cirurgia bariátrica, sim, a gente reduz a fila e isso também reduz custos, né, para o Sistema Único de Saúde. Mesmo com a expectativa de que o medicamento possa mudar o caminho até a bariátrica, o tratamento está apenas começando. E para o Guilherme, o resultado mais importante nem se reflete na balança. O que tu espera poder fazer daqui a um tempo que hoje ainda é difícil fazer por causa do peso? Olha, parque de diversão. Eu sempre gostei de ir em brinquedos assim, montanha-russa, kamikaze, enfim, esse tipo de brinquedos. E para mim sempre foi
não é que o peso não era pelo peso, e sim por causa que o sistema de segurança não me comportava pelo meu tamanho. Então isso depois de uma certa tamanho que eu cheguei, isso aí para mim foi bem difícil de ter perdido, assim. Mas não é só a questão do parque de diversão, mas é questão assim de poder pegar um ônibus sem ter que ficar me cuidando, me esbarrando, assim. Então, querendo ou não, sempre tem que ter esse cuidado a mais, por causa que o meu tamanho ele ocupa. E então é questão do ônibus, é questão assim da economia em geral, né? E ter uma vida mais leve, de certa maneira. Para conversar mais sobre a febre das canetas emagrecedoras, a gente recebe agora o endocrinologista do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, Luiz Henrique Canani. Muito bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui conosco. Queria começar perguntando para o senhor o que significa essa revolução que são essas canetas emagrecedoras. Renata, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Eu acho que tu coloca muito bem, é uma revolução. O excesso de peso, a obesidade, não é nada novo. É um problema bastante antigo e por muita incompetência nossa de entender a doença, de entender os mecanismos, de poder oferecer um tratamento, por muito tempo o tratamento foi muito agressivo no sentido punitivo, no sentido restritivo, no sentido não, e com resultados muito fracos, muito falhos. E pela primeira vez a gente está vendo opções de tratamento que a gente pode atingir objetivos importantes de tratamento da obesidade. O peso é um deles, mas não é o único, com qualidade de vida. Os pacientes se sentem bem, se sentem à vontade. Eu acho que a gente realmente está num momento muito bom do tratamento dessa doença. Isso tem a ver, não sei, me corrija se eu estiver errado, a sensação que eu tenho é de que demorou um pouco também para se entender a obesidade como uma doença. Acredito que ainda hoje algumas pessoas tenham dificuldade de perceber isso, né? Associam a obesidade muito mais a uma falta de determinação, ou uma falta, né, ou uma preguiça, como se fosse algo comportamental e não uma doença. Por que isso, doutor? Eu acho que vem muito da nossa incapacidade de tratar, nossa falha de oferecer um tratamento adequado. A gente acabava colocando a culpa no paciente, tanto o médico, quanto a sociedade, quanto o próprio paciente. Tem vários relatos dos pacientes que eles têm uma culpa muito grande, que eles se sentem como um fracasso pessoal e muitas vezes não se sentem no direito de exigir um tratamento, achando que não fizeram a parte deles. E a gente hoje com esses tratamentos nota essa diferença, nota que as pessoas conseguem atingir se eles tiverem um tratamento adequado. Da mesma maneira que a gente está falando, e aí não tem problema nenhum de a gente falar de tratar a pressão alta, de tratar o colesterol, de tratar qualquer outra doença, a gente tem que tratar a obesidade. E isso tem uma série de consequências, de a gente entender que a parte do medicamento, a parte do estilo de vida, de uma atividade saudável, de atividade física, de uma alimentação saudável, faz tudo parte, mas eles são complementares, eles não são unicamente. E aí a gente consegue oferecer um tratamento mais global, que o paciente consegue se sentir feliz com isso. É interessante o senhor trazer esse ponto do tratamento global e dessas outras associações que são necessárias, né? Muitas pessoas ainda acreditam que tomando, né, usando a caneta, tá tudo certo, vou usar a canetinha aqui, tá tudo numa boa. Mas é preciso ter esse olhar também para a questão da alimentação, para a questão do exercício físico. Por que isso também é importante e qual o risco de não fazer isso junto com o uso da caneta emagrecedora? E existe uma série de pontos que a gente tem que abordar. Primeiro que eles são efeitos aditivos. Se eu fizer só a caneta, eu vou ter um efeito. Se eu fizer a caneta mais alimentação, mais atividade física, então vão ser efeitos sobreponentes. Segunda coisa, existem outros efeitos benéficos. A gente não está falando só de perda de peso. Se eu fizer atividade física, aumenta a minha circulação, aumenta meus vasos, aumenta a chegada de sangue em vários tecidos, inclusive no cérebro. Se eu tiver uma alimentação mais adequada, eu vou ter outros benefícios, então uma coisa não suplementa a outra. Nós temos hoje tratamentos
cada vez mais potentes, tem tratamentos novos vindo mais potentes do que a gente tem hoje em dia. E a preocupação hoje, e teve um congresso recentemente que um médico chega e diz assim, o papel da nutricionista na perda de peso em pouco tempo não vai ser mais necessário. E houve um mal-estar na plateia com vários nutricionistas, e ele complementa, ele fez de propósito uma pausa, e ele complementa, o papel do nutricionista vai ser mais importante, porque a gente tem que nutrir bem o nosso indivíduo. Se eu usar essas medicações potentes, eu acabo muitas vezes tendo uma desnutrição por não ter um aporte adequado de vitaminas, de elementos, de proteínas, e às vezes eu posso causar um problema para uma perda de peso muito importante sem estar equilibrada, balanceada. E aí entra um papel super importante que é, eu vou comer muito menos, mas eu tenho que me nutrir bem. Então eu tenho que ter alimentação variada, eu tenho que ter os elementos que são essenciais. E aí o papel do nutricionista vai ser mais importante, porque não vai ser essa coisa restritiva, não, mas sim, aqui, isso sim, temos que trabalhar aqui. Então a gente tem que se preparar para uma mudança de paradigma muito importante. Dentro desse cenário de uma doença crônica, o que está se discutindo muito hoje, bom, usamos esses tratamentos, a gente não gosta desse termo canetas emagrecedoras, né? Parece que é só perder peso, mas tratamos o indivíduo, chegamos num peso ideal, chegamos num peso adequado, e o que eu faço agora? Vou parar o tratamento, vou diminuir, vou mudar para um outro. A gente entende que doença crônica vai precisar de um tratamento contínuo. Talvez não seja o mesmo tratamento para chegar no peso, talvez a gente tenha que aprender, existem vários estudos olhando isso. Vamos usar o remédio, chegamos lá, e agora? O que nós vamos fazer? Sim, porque é exatamente como o senhor comentou antes, por exemplo, colesterol, a gente toma remédio para o resto da vida. Se parar de tomar, vai subir. Exato. E as pessoas têm uma ideia que eu vou tomar o remédio, vou chegar num peso e posso parar o tratamento. A chance de reganhar o peso é em torno de 80%. 80% das pessoas reganham o peso se eu não fizer alguma coisa depois de... Isso não é só com essas canetas. Sim. Qualquer tratamento para emagrecer, se eu fizer só dieta, exercício bastante rígido, ao relaxar, eu vou reganhar o peso porque não tem nenhuma mágica. É a mesma pessoa, com a mesma tendência a aumentar de peso, com os mesmos hábitos. Então, o tratamento ele tem que ser pensado a longo prazo. Uma pergunta ainda sobre esse aspecto, doutor. Também não dá para simplesmente parar, né? Tem que ser uma coisa pensada, programada, né? Porque a gente vê também muitas pessoas que pensam, isso talvez também seja um problema. Faltam 2 quilos para eu chegar no meu peso ideal, vou ali na farmácia e vou comprar uma canetinha. E aí, as pessoas que não têm indicação em função da doença da obesidade, utilizando também, né? Quais são os riscos disso e quais são os riscos dessa parada brusca? Esses tratamentos, eles têm... em termos de um paciente que tem obesidade, um paciente que tem fatores de risco, o custo-benefício é muito bom. Se eu não tenho os riscos do excesso de peso importante, esse custo-benefício é que pode ser um pouquinho menos equilibrado. Todo remédio, toda medicação tem algum efeito colateral. E eles podem ser leves, raramente tem efeitos colaterais mais graves, mas se eu começar a usar sem um benefício claro, o que eu digo benefício claro? Existem várias evidências hoje que diminui doença cardiovascular, diminui ou melhora o controle do diabetes, ou pode normalizar a glicemia, tu tem melhora no sono, da apneia do sono, no ronco, tu tem melhor de articulações, de dores. Então é uma coisa completa, o peso é um parâmetro. Uhum. E muitas vezes o que a gente está falando aqui é a minha preocupação no meu peso ideal estético. E aí a gente tem que ver se eu vou ter esse benefício ou não. O que o paciente espera, muitas vezes é diferente do que o médico quer. E às vezes isso causa uma frustração. A pessoa com peso importante, nós tivemos até na reportagem, se esse rapaz perder 10, 15, 20 quilos, vai ser muito benéfico. Mas ele não vai estar no peso ideal dele ainda. Sim. Ele pode ainda se sentir acima do peso, mas a gente tem que entender que ele vai estar tendo benefício, mesmo que não chegue naquele peso estético que eu quero, que é um pouquinho diferente. Porque essa é uma outra questão que a gente vê muito forte hoje em dia, que é uma epidemia de obesidade, né? Os números vêm num crescendo importante e, ao mesmo tempo, a magreza extrema voltando a ser o padrão, né? Muitas campanhas utilizando isso, muitos modelos, de novo,
Um cenário que a gente tinha nos anos 90. Uma distorção do ideal do peso saudável para uma coisa estética unicamente. E aí a gente tem dois extremos, né? Como é que a gente chega no meio? Existe uma forma de chegar no meio. Esses medicamentos são uma forma da gente conseguir chegar no meio? E qual é o papel da sociedade de entender isso também? Na verdade, eu acho que nesse ponto que a gente está falando do extremo que a gente tem do estereótipo de uma magreza intensa, não, essas medicações não devem chegar lá. Existem indicações, inclusive, de a gente diminuir a dose ou até suspender a dose se eu tiver níveis de perda de peso muito importante. Então, se eu chegar num nível muito baixo, inclusive os estudos clínicos abordam isso, dos remédios mais novos, que são muito potentes, que a partir de um ponto a gente tem que diminuir a dose ou até suspender. Então, a ideia não é chegar nesse nível. E, de novo, é super importante a gente conversar com o paciente, qual é a expectativa dele e o que a gente acha que é benéfico para ele, para diminuir os riscos associados. A maior parte desses remédios, ou pelo menos os primeiros, eles eram remédios voltados ao tratamento da diabetes. E aí se descobriu que eles poderiam ser adaptados, né? Tem diferença, por exemplo, a semaglutida, né? Tem diferença de fazer o tratamento com a semaglutida e, de repente, fazer o tratamento com a tirzepatida? Tirzepatida, exatamente. Existe diferença. Eu te diria que os dois remédios são muito bons. São muito bons. A tirzepatida, a gente pode atingir perdas de peso e melhoras do controle de diabetes superiores à semaglutida. Mas talvez seja uma minoria dos pacientes que eu preciso extra. Muitos pacientes, que foi colocado aqui na reportagem, que eu usar semaglutida, eu vou ter uma perda de peso média de 12% a 15%. Se eu tenho diabetes, essa perda de peso é menor. Eu estou falando de 6% a 8%. Então já existe uma diferença. Se eu tenho diabetes, se eu não tenho diabetes. Com a tirzepatida, em alguns subgrupos, a gente está falando em 26%. Uau. Então, existe uma diferença importante. Agora, talvez para esse rapaz da reportagem, aí faça a diferença. Agora, se eu tenho sobrepeso, se eu não tenho uma obesidade tão intensa, talvez eu não precise chegar na medicação mais potente. São medicações muito boas, têm benefícios, a semaglutida tem benefícios cardiovasculares, diminuir mortalidade, diminuir problemas renais no diabetes. Então, eu já vou ter benefícios mesmo que eu não tenha essa perda de peso tão importante. Porque é isso, né? É um olhar holístico aí, exatamente, né? Para o corpo, né? Uma pergunta, doutor. A gente sabe que, apesar de ter acontecido a quebra da patente, não, enfim, o fim da patente, na verdade, que possibilitou que agora a gente tenha outras marcas, inclusive nacionais, sendo produzidas, mas ainda são medicamentos que são caros para a média da população brasileira, né? E muitas pessoas acabam recorrendo, então, também a alguns que ainda não foram aprovados pela Anvisa, por exemplo, né? Qual é o risco de usar esse medicamento não aprovado pela Anvisa em detrimento de um que já está ok pelos órgãos competentes? Essas medicações que agora a gente tem mais disponibilidade já baixaram o preço. Os preços realmente são impeditivos, é um limitante. Temos medicações mais baratas, mas ainda assim são caras para o uso geral na população. O apelo de tentar usar uma medicação muito mais barata tem muitos riscos. A gente não sabe exatamente todo o processo de confecção desses remédios, a segurança deles, as impurezas que tem. Existem vários, até de reportagem, várias não é importações, contrabandos dessas medicações completamente sem condições, sem refrigeração, tu não sabe exatamente a procedência nem como eles chegaram aqui. Então existem muitos riscos, existem relatos, vários relatos de mortes associados a alguma dessas medicações. Não dá para saber se foi do remédio ou não, mas também não dá para garantir que não foi. Apesar do apelo ser importante, apesar do custo ainda ser um limitante, é uma preocupação muito grande. Existem hoje medicações que a gente está estudando, que não existe nenhum lugar do mundo ainda aprovada, que os laboratórios não conseguiram ainda colocar no mercado, porque não mostraram a segurança do remédio, feito com todos os critérios possíveis, e já estão vindo do Paraguai. Então, a gente fica muito preocupado com isso. Não é só a semaglutida, não é só a tirzepatida, que tu pode dizer, não, já está... Sim, a gente tem mais ou menos uma noção do que... Exatamente, que tu pode avaliar. Então, nós estamos numa fase realmente do apelo
muito importante com essa preocupação com a perda de peso. E outra preocupação que há é dessa utilização sem acompanhamento médico, né? Que também vem acontecendo bastante, não? A automedicação é um problema. Aqui a gente tem que ver, porque no Brasil, eu não sei se eu concordo muito, o uso dessas medicações é só prescrição médica, tá certo? Ou então, se eu não estou com acompanhamento, ou eu estou usando uma dessas de origem não bem conhecida, ou se eu estou sem acompanhamento com a receita, é o médico que deu a receita sem estar acompanhando o paciente. Então, teoricamente, a gente não teria essa situação se eu seguir todas as regras. Eu sou médico endocrinologista, trabalho com muitos nutricionistas, mas eu não acho que a obesidade tem que ser tratada só pelo endocrinologista. É uma doença muito comum. É uma doença que não tem especialista suficiente, seja nutrólogo, nutricionista, endocrinologista, para tratar essa doença. Eu acho que o clínico tem que tratar, o cardiologista tem que tratar, psicólogo. Só que as pessoas só têm que se apropriar, tem que gostar, estudar um pouquinho o assunto para se sentir à vontade de poder prescrever e fazer o tratamento junto. Não é uma reserva de mercado para o endocrinologista, mas talvez a tentativa de evitar a automedicação é manter a limitação da receita. Doutora, a gente está vendo também, começam a aparecer notícias e manchetes a respeito de uma mudança também na forma como... Se a gente muda a forma como a gente se relaciona com a comida, a gente muda a forma como a gente consome a comida também. Como é que o senhor enxerga um cenário em que milhões de pessoas começam a comer menos ao mesmo tempo? Como é que isso impacta na forma na produção e no consumo da comida mesmo? Isso é interessante, que eu acho que no momento que isso ficar mais popularizado, existem alguns sinais que esteja mudando um pouco o perfil de consumo. Talvez quando isso ficar mais popularizado, a gente vai notar mais isso. Mas mais do que o consumo, se a gente pensar um pouco, a nossa cultura, ela gira em volta da alimentação. Nossa vida social, a gente só sai para jantar, tu recebe alguém em casa para comer, para um café, para um chá com algum acompanhante, e vê bem como é interessante a nossa maneira de trabalhar. Alguém vai na tua casa, diz que está se cuidando, que está fazendo a dieta, e a gente tende a fazer essa pessoa comer alguma coisa. Parece que se a gente não faz ela comer, a gente já recebeu mal. Enquanto deveria ser super normal. Aí eu estou me cuidando também. Vamos ficar num chá, né? Exato, mas só o café. Mas só hoje, só um pouquinho. É uma tendência nossa de receber bem as pessoas, né? E isso é uma coisa cultural, é uma coisa social que outras culturas não têm isso. São muito mais limitadas, é uma coisa bem latina, assim, né? De a gente, para receber em volta da comida, e isso talvez mude também, né? A gente não vai ter mais essa coisa em volta, as relações das pessoas tendem a mudar. Se a gente chegar a isso num uso bastante importante dessas medicações. É verdade, e tem também uma questão da comida como uma compensação, né? Às vezes, tô muito triste, vou comer um docinho, tô muito feliz, vamos celebrar com uma... Né? Essa medicação, esse tipo de medicação também atua sobre essa questão da gente usar a comida como muleta? Com certeza. A gente, desde o nenê, né, a alimentação dá prazer para a mãe e para a criança. O comer é um momento de prazer. E vê bem, existem vários relatos, eu tenho alguns pacientes que relatam, um especialmente, com outros hábitos, né? As pessoas deixam de tomar álcool, as pessoas diminuem o cigarro. Então, tem uma coisa compulsiva que muitas vezes a medicação vai tomar. Tem um paciente que trabalha com a confecção de vinhos e ele me disse, Luiz, perdeu a graça, eu não consigo mais provar, eu não tenho mais prazer de fazer aquela coisa que faz parte do meu trabalho relacionado, não é nenhuma ingestão excessiva, mas a coisa do prazer de provar, de ver, a medicação tira isso nesse nível. Então, talvez em vários níveis seja uma coisa interessante essa da recompensa através da comida. Pois é, e daqui a pouco isso aí pode se... Claro, com os devidos estudos e, né, entendendo melhor o funcionamento, mas daqui a pouco para outras coisas. O senhor mesmo estava falando do alcoolismo, a questão do cigarro, daqui a pouco o jogo, né, outras áreas compensatórias que acabam talvez entrando mais num lugar de adição, que o remédio também possa vir a ajudar eventualmente. Talvez seja interessante. Né? Vamos esperar. Bom, pessoal, Hollywood também se debruça sobre a questão da obesidade. E a gente trouxe aqui
4 exemplos de filmes que tratam do assunto. O primeiro deles é O Amor é Cego, de 2001. Hall é um homem superficial que só se interessa por mulheres com aparência perfeita. A vida dele muda ao ser hipnotizado sem saber por um guru que o faz enxergar apenas a beleza interior das pessoas. Então ele se apaixona por Rosemary, uma mulher obesa que ele vê como uma verdadeira deusa. Hairspray, Em Busca da Fama, de 2007. O sonho de todo adolescente dos anos 60 é aparecer no The Corny Collins Show, o programa de dança mais famoso da TV. Tracy, uma garota gordinha que ama dançar, impressiona os juízes e ganha espaço na atração. Mas a disputa se torna pessoal mesmo quando ela e a rival passam a lutar pelo amor do jovem Link. Insaciável, filme novíssimo de 2026. Hannah, uma estudante de medicina, se deixa consumir por sua obsessão perigosa com a perda de peso. Influenciada por uma amiga que emagreceu rapidamente, ela inicia um programa extremo de consequências irreversíveis, baseado em pílulas para emagrecer que escondem um segredo macabro. São produzidas a partir de cinzas humanas. E A Baleia, de 2022. Charlie, um professor de inglês recluso que sofre de obesidade severa, faz uma última tentativa de se reconectar com a filha adolescente distante. Com o coração grande e a mente afiada, ele confronta traumas enterrados e amor reprimido. Essa questão da adolescência também tem indicação para uso em adolescentes? Como é que funciona essa parte, doutor? Sim, essas medicações têm, elas podem ser usadas para, inclusive em crianças, né, maiores, adolescentes também. Porque dos adolescentes é mais complicado, porque a gente tem toda uma outra parte, que é essa parte da autoaceitação, a parte de ser aceito no grupo. Isso deve estar presente também quando a gente olha o tratamento para esse grupo de pessoas? Com certeza, com certeza. Existem tanto os meninos quanto as meninas e, infelizmente, as crianças às vezes são muito ácidas, muito cruéis. Né? Então, tem vários relatos dos meninos que não gostam de fazer educação física porque estão mais gordinhos, porque não querem tirar a camisa. As meninas sofrem muito com isso. Principalmente nas meninas, quando começam a menstruar, muitas vezes a mudança hormonal aumenta a gordura corporal e são coisas, num momento muito difícil de trabalhar, né? Juntas, um momento delicado na vida delas. Sim, né? Tudo ao mesmo tempo agora, hormônios e terror e pânico. Qual é a sua expectativa? Porque a gente estava vendo ali na matéria, né, já estão tendo estudos para daqui a pouco a gente conseguir trazer esse medicamento para o SUS. Qual que é a sua expectativa quanto a essa possibilidade que agora parece cada vez mais próxima? Eu acho que sim, cada vez mais próxima, mas eu não sou muito otimista, porque se a gente pensar, a não ser que a gente tenha mudanças importantes de custo, isso quando a gente coloca em termos populacional, como é uma doença muito frequente, realmente impacta muito no custo de a gente colocar isso no SUS, por exemplo. Então, óbvio que seria importante, óbvio que a gente começa muitas vezes com subgrupos mais importantes, uma obesidade mais grave, com outras complicações, situações pontuais. E a primeira coisa é a gente ter opções, ter tratamentos mais acessíveis. Para a gente encerrar, doutor, o que é o mais importante a saber antes de começar a fazer um tratamento com essas canetas? A gente tem que ver as indicações, a gente tem que ver as complicações desse excesso de peso, que é muito diferente, como a gente falou, tem desde a criança, adolescente, até o indivíduo idoso. Se a gente vai ter alguma outra medicação que possa estar induzindo aumento de peso ou não, e fazer um plano de tratamento. O que eu espero para essa pessoa? As metas que eu posso atingir são factíveis? Eu quero perder um peso que eu não vou chegar lá e vou estar frustrado? Não, eu entendo que se eu perder 5% do meu peso eu já vou ter benefício, e às vezes isso pode ser, do ponto de vista estético, pouco, mas do ponto de vista médico é bem importante. Então, acho que é realmente fazer uma avaliação do status basal e planejamento de onde é que eu posso chegar. Alinhar expectativas. Exatamente, alinhar expectativas para evitar a frustração e daqui a pouco ninguém quer perder peso por 6 meses e reganhar o peso. Exato. A ideia é a gente manter uma perda de peso por longos períodos de tempo. Perfeito. Muito obrigada, adorei nossa conversa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Volte sempre. Muito obrigado. Bom, pessoal, no próximo bloco a gente fica por dentro dos detalhes de uma exposição de brinquedos no Farol Santander. Nós já voltamos.
Nós vamos conferir as cores da China. A Orquestra Chinesa de Xangai, que é uma das mais importantes formações dedicadas à música tradicional chinesa, traz a Porto Alegre o espetáculo Colors of China. O público vai assistir a um concerto pioneiro que integra música tradicional e inteligência artificial nessa terça, a partir das 8 da noite, no Teatro Simões Lopes Neto do Multipalco. Ingressos no site do Teatro São Pedro. E um evento beneficente que une rock e solidariedade. Meu amigo, acredito que tudo já estava escrito. Teddy Correia é a atração do Respire Rock, um show pela vida. Ele vai dividir o palco com a filha, Estela Miranda, e a cantora Mari Kerber. O evento tem como objetivo apoiar a Associação de Peito Aberto, que atende crianças e adolescentes com doenças respiratórias crônicas. O show rola na terça-feira, a partir das 7h30 da noite, no Encoraçado Botequim. Ingressos no Simpla. E quem nunca teve um brinquedo que guarda uma boa história? Um carrinho, uma boneca, um jogo? Todos são capazes de levar a gente de volta para um tempo que ficou na memória. E no centro de Porto Alegre, essas lembranças ganharam uma exposição. O Carlo Moretti nos mostra agora porque por lá brincar não tem idade. Basta dar alguns passos para reencontrar um pedaço da infância. O caminhãozinho eu tive, o Fuca e o Corcel 2 também. O Playmobil, principalmente, os Falcon que a gente viu agora. Esses televisores aqui, tinha na minha avó, na minha mãe, tinha esse televisor também. Montar uma fazendinha ou um forte Apache e brincar, né? E isso era nosso, e às vezes montava e deixava montado ali, né? Uma viagem ao mundo dos brinquedos. Não é por acaso que esse é o nome da exposição que chega ao Farol Santander e reúne mais de 1.500 itens que marcaram a infância de crianças entre as décadas de 1940 e 1980. E o destino desse percurso é só um: a memória. A gente escolheu o caminho da memória afetiva, né? Que o objeto brincado pela criança, por essa natureza imaginativa que a criança tem, ele é grafado na alma dela. Então a gente escolheu esse caminho de tocar o coração das pessoas, relembrar de sua infância e poder fundamentalmente olhar para as crianças hoje. Se a infância tivesse uma máquina do tempo, talvez ela fosse assim. Por aqui, cada brinquedo desperta memórias, histórias e até aquela vontade de perguntar: posso brincar também? Sim! O que um dia fez parte da infância da Dona Carmen, hoje desperta a curiosidade das netas, que vieram descobrir esse universo pela primeira vez. Para nós tem bastante coisa que não é novidade, né? Mas elas vão ficar sabendo agora. Vou brincar, vó, vou brincar. Brinca bastante. Veio aqui hoje brincar com a avó? Sim. Gostou já de alguma coisa? Já te interessou aí? Já tem alguma coisa aí que gostou do universo da vovó? Sim. Essa é a proposta da exposição: devolver um gostinho de infância para quem já cresceu e mostrar que brincar
não tem idade. A missão é vincular as famílias às crianças. E quando eu encontrei várias mães e pais aqui dizendo assim, eu vim para mostrar para eles do que eu brincava, porque eu contava e eles não sabiam como era. Eles nunca viram. E aqui eu sei que eu vou encontrar. E encontravam. E mostrava para o filho, tem esse vínculo afetivo da mãe e do pai contar de sua infância e de como brincava para as crianças. Mas nem todo mundo teve a chance de viver essas memórias na infância. Alguns brinquedos continuam carregando sonhos que não envelhecem. Eu não tive a oportunidade de ter brinquedo, minha família era pobre, mas eu adorei, até tirei foto também de um conjunto de panelinhas de alumínio, fogão, eu adoraria ter tido. Na época eu me apaixonei se eu encontrasse eu compraria hoje para mim, porque hoje eu posso comprar. Nossa, fui longe aqui. Bom, olha só que legal. Porto Alegre é cenário e também personagem de um novo longa-metragem gaúcho. Depois do Fim, foi rodado em diferentes pontos da capital e agora chega ao público. Mais detalhes a gente confere na reportagem da Amanda Flora. Uma noite pelas ruas de Porto Alegre. É assim que Henrique, personagem central de Depois do Fim, que se sente perdido, começa uma jornada em busca de sentido para a própria vida. No caminho, ele inicia um trajeto pela boemia, encontra personagens misteriosos e se depara com questões que vão além da narrativa. A ideia partiu das enchentes de 2024. Eu fiquei bem abalado com tudo que aconteceu em Porto Alegre e a gente buscou trazer um olhar simbólico sobre essas enchentes e falar muito sobre como as pessoas ficaram depois que passou isso. Por isso que o nome do filme é Depois do Fim. A história da trama se mistura à história da capital. O 4º Distrito e o Centro são alguns dos cenários da produção, que mostra regiões da cidade marcadas pelas transformações. É uma alegoria para um significado maior, que é justamente falar sobre esse abandono do 4º Distrito, que foi um dos tópicos que a gente abordou, o abandono pós-enchente. Então tem toda uma construção muito mais simbólica da história de Porto Alegre e como Porto Alegre se relaciona com a sua memória. Júlia Leiria dá vida a Francisca, uma personagem diferente das outras. A Francisca é uma personagem um pouco complexa, porque ao mesmo tempo que ela demonstra ser uma personagem muito clara, muito diferente dos outros, né? Ela tem uma luz que brilha e ela não demonstra aquela tristeza, aquela escuridão que tem todos os outros personagens. Ela tem essa escuridão internamente. E é aqui, no recém-inaugurado Teatro de Arena, que Depois do Fim encontra a população porto-alegrense pela primeira vez. Após um processo de produção independente e de passar por festivais internacionais, ele começa sua trajetória nas salas da capital. Primeiro longa-metragem de Igor Dreher na direção, a produção foi feita de forma independente. A estreia acontece depois da seleção do filme para a segunda mostra competitiva do Rivers International Film Festival, na Nigéria. Agora, o filme volta à cidade onde foi rodado e fecha o ciclo para novos desafios. Filme é cachaça. Uma vez que tu começa a fazer filme, tu não quer parar mais. É maravilhoso. E o TUM Festival está com edição prevista para acontecer em novembro em Floripa, Santa Catarina. O evento une conferência de música, negócios, inovação, economia criativa e shows nacionais e internacionais. A idealizadora do festival esteve aqui na TV e nos contou mais sobre o que vai rolar por lá. Toda a inspiração do TUM surgiu através das dores da cadeia, que era aquela queixa, assim, a música do Sul não fura bolha, a gente não consegue tocar no eixo Rio-São Paulo, em outras regiões do país, a gente quer, os artistas autorais, a gente quer expandir. Então, eu já era produtora consagrada, trabalhava com grandes artistas e eu não podia pegar artistas que estavam começando para empresariar ou para ajudar muito profundamente.
Então eu falei, por que não criar um festival onde a gente possa trazer um mercado do Brasil e da América Latina para o sul do país? E a nossa ideia sempre é preparar os artistas autorais, ensinar a fazer pitch, ensinar a vender seu peixe e conectar esse ecossistema musical de redes criativas com outros players importantes da nossa música. Porque se a gente for parar para pensar, né, são os festivais independentes que sempre lançaram os novos artistas. O mercado, hoje em dia, tem muitos lançamentos, né? Centenas de milhares de lançamentos por dia, por mês, mas eu acredito muito no poder do networking, das conexões. Quando você vai para um festival e lá você encontra mais de 30 diretoras de festivais, programadores de prefeituras, de SESCs, de fundações, você consegue começar a construir essa carteira de clientes, essa teia toda, para conseguir circular. E no TUM a gente tem as rodadas de negócio, os cafés de negócio, os speed meetings. Então os artistas podem se inscrever, o TUM é gratuito, o TUM deve abrir agora em agosto, fiquem ligados aí nas redes, um edital de chamamento de artistas autorais de todo o Brasil para poder tocar lá e participar da nossa conferência é uma oportunidade de você criar uma rede de relacionamento, de networking com outros contratantes do Brasil e da América Latina. Bom, lembrando, então, que o TUM 2026 acontece entre 8 e 23 de novembro. E mais informações sobre inscrições e programação estão disponíveis no Instagram do evento. Te joga e não perde essa. Depois do intervalo, tem Sálvias Vermelhas e outros poemas do escritor João Pedro Marque. Nós já voltamos. Olá, olá! E começa mais um quadro Literatura. Toda semana recebemos um autor aqui para conversar sobre livros, a escrita e os caminhos da literatura. E hoje o nosso convidado é o escritor, poeta e roteirista João Pedro Marque, que lança o livro Sálvias Vermelhas e outros poemas. A obra reúne aí poemas que transitam entre a melancolia, o afeto e a contemplação do cotidiano, propondo um olhar sensível sobre a vida, as perdas e a permanência. Hoje, João, seja muito bem-vindo, né? Muito obrigado pelo Muito convite. obrigado por nos receber aqui, por ter a sua presença aqui no quadro Literatura, né? João, de onde é que surgiu a criação deste livro? Por que escrever poemas? Por que escrever poemas? A poesia, na verdade, é algo que me acompanha há muito tempo na minha vida. Desde que eu li pela primeira vez Álvares de Azevedo, no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, eu lembro que esse poeta da geração romântica ali, ele me cativou de um jeito que eu pensei, eu também quero escrever poesia. Uhum. Esse livro, ele surgiu, eu escrevi ele todo ao longo do ano passado. Eu tive alguns momentos bem difíceis no âmbito pessoal e eu precisava de alguma coisa como catarse, digamos assim. E por a poesia, sempre gostei muito de ler, de escrever, não só poesia, mas ficção, outros gêneros. Então, esse livro ele foi sendo moldado a partir dessas experiências de todo o meu último ano. É o primeiro livro? Não, esse é, na verdade, o meu terceiro livro. Eu publiquei antes o Notas para um Gato de Rua e o Às vezes, Tudo que eu quero contemplar o Vento. Uhum. E ainda tem um outro livro que é meio secreto, não falo muito sobre ele, porque ele não foi publicado por uma editora tradicional. Mas se a gente contabilizar ele também, esse é o meu quarto livro. São poemas que trazem melancolia e também cotidiano, né? Como é que tu fez assim esse peso na escrita? Eu diria que eu sou uma pessoa que verte um pouco para esse lado melancólico. Eu acho que eu enxergo a vida através de um véu que me permite essa sensibilidade para com as coisas, né? Então é algo que, por mais que eu tente, eu não consigo fugir muito. Também eu fui criado lendo, como eu falei antes, Álvares de Azevedo. Uhum. Também era um poeta bem melancólico, né? Mas eu também sempre mantenho em vista o lado bom das coisas. Então esse livro, ele navega bem por esses dois pontos de vista, né? Uhum. Dessas duas óticas. Sálvias Vermelhas representa alguma coisa para ti? Sálvias Vermelhas, eu fiz uma pesquisa antes de escrever o primeiro poema desse livro. É uma das flores preferidas dos colibris.
É uma flor tubular, então ela tem bastante néctar, né? E os colibris gostam de frequentá-la. E eu tenho no meu quintal, eu moro na Zona Sul, então eu tenho um quintalzinho com algumas flores que eu gosto de cultivar. E o primeiro poema desse livro é justamente Os Salvias Vermelhas, então eu quis homenagear também os colibris, que eu tenho tanto apreço por eles. Tu acha que a gente está contemplando pouco? Eu acho que sim. Eu acho que o expande a atenção das pessoas atualmente, muito em virtude das redes sociais, dos celulares, também das... do dia a dia corrido. Do dia a dia corrido, né? Tudo que a sociedade nos impõe, assim, ter que produzir essa pós-modernidade, né? Eu acho que as pessoas poderiam dar um passo para trás, esperar um pouco, contemplar mais, porque no ritmo tão acelerado que a gente está acostumado, a maioria das pessoas, a gente acaba deixando passar muita coisa bonita. Muita coisa bonita que se vê no seu livro e, na verdade, você divide, né, esse livro em 3 cadernos, gente, que ele chama de cadernos, né? A gente pode chamar, talvez, de atos. Por quê? O que tu queres, assim, que o leitor enxergue e leia nele, nesses 3 cadernos divididos em um somente livro? Sim. Esses 3 cadernos, na verdade, eu divido eles, na verdade, por um tamanho da métrica dos poemas. Os primeiros, eles são um pouco mais extensos, mais confessionais. Eu me baseei bastante em Sylvia Plath, em Anne Sexton, outros poetas confessionais. O segundo, eu já mudo um pouco as minhas referências, então vem aí Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade. E o terceiro tem uma vibe de poemas mais curtos, como haikais, que eu pesquisei durante meu mestrado na PUC. Então, eu diria que eles abordam... Não são separados por temas, digamos assim, os cadernos, mas mais por metragem mesmo. Eu posso dizer, então, tipo, meio que um poema com crônica, né? Porque o haikai, ele traz o cotidiano também, né? Sim, perfeito. Seria isso? Eu acho que de maneiras diferentes, o haikai e os meus poemas, eles têm um pouco de crônica, sim. Eu gosto muito de poesia confessional, então eu gosto de falar sobre a minha vida nos versos. Então, eu acho que essa é uma boa relação, sim. E foi um desafio fazer esse livro para ti? Eu acho que todo livro ele é bem desafiador à sua maneira, né? Esse livro foi difícil de escrevê-lo porque, bom, ele tem os poemas melancólicos que a gente conversou antes, né? Foi uma fase bem difícil da minha vida no ano passado e às vezes eu tinha que dar uma pausa para respirar. A gente estava conversando ali fora, né? Que alguns poemas dão um certo embrulho no estômago, intencionais, assim. Não, eu ia até dizer, João, porque a gente lê e chega a dar um negócio, aperta o peito. É muito profunda a tua escrita. E isso torna mágica, né? Se torna mágico o livro que a gente lê, o poema que a gente te enxerga um pouco. Sim. Agora que eu te conheci pessoalmente, eu te enxerguei no poema, né? É difícil transcrever a tua experiência pessoal para um livro? Eu acho que sim. Não é muito fácil porque tu tem que se despir de algumas armaduras que a gente costuma manter no dia a dia, né? Então, eu acho muito importante nos meus poemas ter sinceridade. Então, eu tento ser o mais sincero possível, não escondo nada. O Mário Quintana falou algo nesse sentido uma vez, que nenhuma linha do que ele escreveu não foi uma confissão. Então, eu acho que eu trabalho mais ou menos por aí também. Livro esse que tu vai estar lançando, né? Vou estar lançando. Aonde? Conta pra gente. O lançamento, então, ele vai ser dia 15 de agosto, no Kafka Bar e Cultura, ali na Rua dos Andradas, número 243. Por coincidência, é o bar que eu administro, um bar cultural. E às 16 horas. 16 horas não, perdão. Às 6 horas da tarde. Pertinho ali da Casa de Cultura? Bem pertinho da Casa de Cultura, bem em frente ao Museu do Trabalho. E me diz uma coisa, o que tu esperas que o leitor, ao abrir o livro e ler, eu já te falei da minha experiência, né, lendo alguns dos poemas, sinta? Se tu quer que ele reflita, se tu quer que ele entre na tua vida, assim, o que tu esperas? Eu espero muitas coisas, na verdade, das pessoas que vão ler esse livro. Eu espero que elas possam me enxergar, como tu falou, a partir dessas crônicas, dessa sinceridade que eu botei nos versos. Eu espero também que elas sejam levadas a uma vida de um pouco mais de contemplação e também prazer estético. Eu acho que todos os poemas eles têm um ritmo
Então, da arte pela arte, assim, eu gostaria que as pessoas pudessem apreciar. Eu ficaria muito contente se isso acontecesse. Apreciar o livro e também a importância de apreciar uma boa paisagem, né? Eu notei, assim, que toda a tua vida tu prestou muita atenção nos detalhes e foi exatamente isso que tu tentou trazer aqui para o seu livro. Sim, eu adoro paisagens, adoro descrevê-las nos versos e, através dessas descrições, botar um pouco da minha perspectiva e relacionar com as coisas da minha vida as paisagens que se estendem à frente dos olhos. Então, isso é algo que eu sempre tento fazer nos meus poemas. Tu fala do cotidiano nos poemas, mas eu vou te perguntar, já escreveu crônica também? Escrevi algumas crônicas na faculdade de jornalismo. Tem um Substack também, que às vezes eu posto uns textos ali. É um gênero que eu tenho bastante apreço, na verdade. Eu acho mais difícil, inclusive, escrever poemas do que crônicas, hein, João? Parabéns. Obrigado. João, sucesso nesse teu lançamento, que vá bastante pessoas aí. Vamos fazer de novo o convite? Vamos. Dia 15? Dia 15 de agosto, então, no Kafka Bar e Cultura, às 18 horas. O bar fica ali na Rua dos Andradas 243, bem em frente ao Museu do Trabalho. Eu espero todos vocês lá, vai ser um prazer tê-los lá comigo. Tá certo, então, João. Muito sucesso, viu? Parabéns pela escrita. Muito obrigado. E a gente fica por aqui. Na próxima semana tem mais um encontro com a literatura e mais um autor, trazendo novas histórias e experiências. Até lá. Da literatura para as artes plásticas. Uma das maiores artistas gaúchas está com inscrições abertas para um curso voltado a ilustradores e capistas. Nada mais, nada menos que Zorávia Bettiol. Se você ou algum amigo tiver interesse na profissão de ilustrador ou ilustrador e capista, encontrará fundamentos no curso que vou ministrar. A imagem e a palavra entrelaçadas começa no dia 13 de agosto na Galeria Zorávia Bettiol, na Rua Paradiso Biac, 109, bairro Ipanema, em Porto Alegre. Serão 12 encontros às quintas-feiras, das 14h30 às 17h30, e o curso encerra dia 29 de outubro. As vagas são limitadas. E se você quiser saber o programa e informações mais detalhadas, meu WhatsApp é 51 999 3830 83 ou pelo meu WhatsApp zoravia.bettiol@gmail.com. Um grande abraço a todos. Gente, é uma oportunidade da vida. Dito isso, o Revista vai ficando por aqui e a gente se encontra na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.